Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, o programa da família capixaba. E hoje, Pastor Hernandes, o programa tem um tema que tem tudo a ver com a semana que se findou, a Semana da Pátria. É verdade. E eu quero dizer da alegria de podermos juntos ter mais um programa Cada Dia. Estou feliz aqui, pastor, de estar com o senhor, tratando desse assunto, que é um assunto que diz respeito a todos nós, sobretudo a nós capixabas, e certamente o programa vai ser uma bênção para a sua vida, para o seu coração. E o nosso convite é que você reúna aí sua família e participe com a gente, porque gostaríamos que você estivesse aqui junto de nós nessa conversa tão preciosa. Antes de anunciar o tema do programa, eu quero que você conheça um pouco da nossa igreja, a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Não saia daí, voltamos já. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, trataremos a respeito do seguinte tema: amor à pátria. Reverendo Hernandes, um cristão tem para com a sua pátria algum compromisso? Absolutamente tem. Nós somos cidadãos de 2 mundos. Nós moramos em Vitória, mas estamos em Cristo. Nós somos cidadãos brasileiros, mas nós que cremos no Senhor Jesus somos também cidadão dos céus. Certa feita, alguém querendo pegar Jesus no contrapé, e vieram a Jesus os herodianos e alguns fariseus, perguntando assim: é lícito pagar tributo a César, pagar imposto a César? E num contexto em que Israel era dominado pelo Império Romano, eles pensaram: se Jesus falar que é lícito, ele está contra o seu povo explorado, o povo de Israel. Se ele falar que não é lícito, ele está contra o Império Romano. Se ele ficar em silêncio, ele é um covarde e não tem coragem de se posicionar. E Jesus, então, quebra as pernas dos seus interrogadores, pedindo: me traga uma moeda aí. De quem é essa efígie? É de César. E Jesus respondeu: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, Jesus está pontuando 2 coisas. Primeiro, nós temos compromissos com a pátria, com o governo. Por isso pagamos imposto. Porque quando nós pagamos o imposto à nossa pátria, nós não estamos dando um presente, nós estamos retribuindo aquilo que pressupõe que as autoridades constituídas vão nos devolver em termos de serviço, né? E dai a Deus o que é de Deus, ou seja, Jesus está dizendo que o Estado não pode ser absolutista. César não é dono de tudo. Nós devemos lealdade a ele, conquanto um governante legítimo, mas nós devemos lealdade, sobretudo, a Deus, que é o nosso Criador e mantenedor. Então, é claro que um cristão tem, sim, compromisso com a sua pátria. Ontem, nas diversas cidades do nosso país, o povo esteve nas ruas celebrando a nossa independência política. 7 de setembro é uma data que evoca... 196 anos, né? Evoca o sentimento de patriotismo. Exato. Mas o nosso país, embora politicamente independente,
passa por momentos difíceis É no verdade. campo espiritual, no campo moral, É verdade. no campo econômico. Como alcançar a verdadeira independência? Pastor Jailton, a nossa situação histórica, de fato, é crítica. Veja bem, nós fomos descobertos em 1500, né? Éramos um Brasil colônia. Depois nos tornamos um Brasil império, em 1822. Depois nos tornamos uma república, em 1889, né? Depois nós tivemos um período aí de domínio dos militares, em 64. Depois restabelecemos a nossa democracia. Mas mesmo com essas diversas fases da nossa história, o Brasil vive os seus dramas, né? Seus dramas. Hoje, por exemplo, mergulhado na corrupção, né? Grandes empresários presos, políticos de proa também presos, muitos outros debaixo de processos, não fora o foro privilegiado, muitos outros talvez estivessem também presos. E a liberdade política não representa toda a liberdade que um ser humano precisa. Porque a maior escravidão não é a política, nem mesmo a econômica, é a escravidão espiritual. E essa libertação, ela não ocorre quando você tem o privilégio de ir e vir. Essa libertação não ocorre apenas com a ideologia de um partido político no governo. Esta libertação só ocorre quando o homem reconhece Deus como absoluto dono da vida, quando ele se arrepende dos seus pecados, quando ele se volta para Cristo, aquele que perdoa pecados, aquele que transforma a nossa vida, a nossa história. Então, eu olho para o Brasil hoje, há uma escravidão tremenda, seja ela filosófica, ideológica, mas sobretudo espiritual. E nós precisamos de Cristo, porque Ele é o libertador e Ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como a primeira igreja presbiteriana de Vitória, uma igreja que este ano completará 90 anos, ela pode se destacar na sociedade, na propagação desta palavra que liberta? Como o ouvinte pode receber da primeira igreja presbiteriana de Vitória auxílio no que diz respeito à sua libertação espiritual? O senhor me permite, eu vou me dirigir a quem está nos assistindo em casa ou em outro lugar. A primeira igreja presbiteriana aí da Avenida Beira-Mar, ela está completando este ano seus 90 anos de história no nosso estado. E ela tem sido uma agência de vanguarda na pregação do verdadeiro evangelho no nosso estado, na nossa nação e no mundo inteiro. Você que está aí nos assistindo, se ainda não conhece a primeira igreja, tem o nosso convite para ir. Porque nós ali pregamos o evangelho puro e simples. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Quando você escuta esta mensagem, a mensagem que salva, que liberta, que transforma, isso muda a vida do ser humano. Nós fomos transformados por esta mensagem. Você e sua família são os nossos convidados para você vir e nos conhecer. E conhecer, então, esta mensagem gloriosa que há 90 anos estamos pregando na cidade de Vitória, influenciando famílias, contribuindo para essa transformação da tessitura social e contribuindo certamente para que a nossa pátria seja uma pátria melhor. Nós estamos caminhando para o final do primeiro bloco, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. O tema do nosso programa é Amor à Pátria. Amor à Pátria. Não saia daí, voltamos já.
Pastor Hernandes, agora no segundo bloco, eu gostaria de abordar uma questão que tem sido de destaque no seio da nossa nação. Muitos brasileiros deixando o Brasil e buscando uma outra oportunidade na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos. Por que essa falta de esperança no Brasil? Veja bem, pastor, eu acho que até é legítimo e não é nada errado se dentro dos caminhos da legalidade alguém busca novos ares e novos horizontes e novas oportunidades fora da sua pátria, porque o mundo inteiro é nosso habitat. Por outro lado, há uma outra preocupação, é quando a pessoa vai porque não tem mais esperança. Alguns acham que não tem esperança porque os nossos representantes políticos, historicamente, parecem se tornar incorrigíveis. Cada campanha são novas promessas e novas frustrações e a pessoa não vê um novo horizonte no ar. Outros acham porque já tentaram isso, aquilo, outro e não conseguiram encontrar um meio mais seguro para sustento da sua família ou para o seu progresso financeiro. Mas eu creio que nós não podemos desistir do Brasil. Nós precisamos amar esse solo, amar essa pátria, buscar, não fugir do problema, mas enfrentá-lo, para buscar novos rumos, novos horizontes. Eu acho que se nós formos tomados por essa ideia pessimista, negativa, e desistir do Brasil, a gente perde o pique de contribuir para o progresso. Quer ver um exemplo? Eu já vi muita gente assim, eu não vou votar esse ano. O candidato que mais está na frente hoje nas pesquisas é o ninguém. Isso descreve o seguinte, eu não tenho mais esperança. E nós não podemos viver vazios de esperança. A esperança é o combustível que nos alimenta a sonhar, a trabalhar, a construir, a contribuir para que o Brasil seja diferente. Nós precisamos cobrar das nossas autoridades constituídas para que elas assumam o seu papel. Nós precisamos contribuir com a nossa participação pessoal, familiar, institucional, para que o Brasil seja melhor, porque nós somos uma pátria tão preciosa, grande em tamanho, um continente, riquíssima a nossa pátria é, recursos hídricos, recursos minerais, nós temos um solo que produz de norte a sul, de leste a oeste, o nosso tempo, o clima, você pode plantar em qualquer época do ano, o que não acontece nos outros lugares do mundo. Então, creio eu que se nós tivermos uma somatória de esforços dos governantes e dos governados, dos líderes e dos liderados, se nós dermos as mãos, nós haveremos sim de construir uma grande nação. Até porque, pastor Jailton, somos um país muito jovem. O senhor vê, por exemplo, vai às vezes à Europa, à Ásia, e você vê um país, 4.000 anos de história, nós temos 500 anos, a nossa democracia ela é bebê ainda, do ponto de vista das grandes e mais antigas nações da Terra. Então, nós temos que ter esperança, nós temos que amar essa pátria, nós temos que investir nessa pátria, nós precisamos construir uma pátria melhor para os nossos filhos, nossos netos e as futuras gerações. O telespectador que nos assiste, ouvindo a sua fala, porém encontrando-se num estado de abatimento, de desânimo, depois de já ter procurado emprego em vários lugares, enviado o seu currículo para os mais diversos estabelecimentos e que não visualiza essa possibilidade, onde ele pode encontrar esperança, forças para vencer o desânimo e vencer e superar os obstáculos? A sua pergunta é da mais alta importância, pastor Jailton, porque às vezes o nosso problema não está tanto fora de nós. A crise é um tempo de oportunidade. A crise, ela revela os vencedores e, de certa forma, ela destaca também aqueles que são pessimistas, negativos e vão ser perdedores. Então, as grandes descobertas científicas brotaram das crises, as grandes ações humanitárias brotaram das crises, os grandes empreendedores começaram a empreender a partir de uma crise. A crise é um tempo de oportunidade, de você reinventar, de você fazer uma reengenharia dos seus planos, das suas ações. Então, eu acredito que se a pessoa está com esse desânimo aqui dentro do coração,
O que ele precisa é de se voltar para Deus, entender o propósito da vida dele, o sentido da vida para ele. Para que ele veio ao mundo, de onde ele veio, por que ele está aqui, para onde ele está indo. Estas respostas, elas não estão na política, elas não estão na economia, elas não estão na ciência, elas não estão na filosofia, elas estão em Deus. E você que está aí nos assistindo, mais uma vez eu quero dizer para você, a primeira igreja presbiteriana de Vitória tem ao longo desses 90 anos, contribuído para que muita gente vazia de esperança encontre o sentido da vida. As pessoas podem ter dinheiro e viverem uma vida muito vazia e infeliz. As pessoas podem ter sucesso profissional e a família está destruída. As pessoas podem ter prazeres e curtirem todos o glamour da sociedade e mesmo assim a vida não fazer sentido. Você que mora em Vitória, sabe quantas pessoas têm pulado da terceira ponte, quantas pessoas têm desistido da vida, quantas pessoas têm mergulhado num caudal de desespero, apesar de ter dinheiro, apesar de ter estabilidade econômica, apesar de tantas conquistas na vida. Nós precisamos, sobretudo, da graça de Deus. Quando você está em Deus, você está em Cristo, mesmo na luta, você ainda pode cantar, sorrir, sonhar e ter esperança. Nós, no próximo bloco, vamos tratar a respeito de como você obter outra cidadania. Você é brasileiro, tem interesse em uma outra cidadania e nós vamos falar como ele pode, então, obter uma outra cidadania e num país maravilhoso, num governante justo, perfeito, em plenas condições. Excelente, reverendo Hernandes. Mas antes eu gostaria de finalizar o bloco, esse segundo bloco, com uma questão que é muito importante. Como, na condição de cristãos, podemos e devemos cooperar com a nossa pátria? A sua pergunta é fundamental, porque é muito fácil cobrar, muito fácil denunciar o governo ou botar todas as culpas nos governantes. Mas nós podemos cooperar. Primeiro, dando exemplo. Às vezes é fácil você denunciar um corrupto, mas às vezes nas pequenas coisas se comete delitos que, numa proporção maior, seria do mesmo jeito do outro se você tivesse nas mesmas oportunidades. Então nós precisamos começar educando a nossa casa com integridade, com honestidade, com verdade, com senso de justiça. Nós podemos contribuir com a nossa pátria pagando com integridade os nossos impostos. Nós podemos contribuir com a nossa pátria defendendo valores morais absolutos para não se render à ditadura do relativismo moral. Nós podemos construir e ajudar a nossa pátria vivendo de tal maneira que a nossa vida seja um padrão, um exemplo para os outros cidadãos brasileiros. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Pastor Hernandes, no bloco que nós findamos, eu falei ao nosso telespectador a respeito da abordagem que faremos agora para aquele que se interessa em ter uma outra cidadania, ter a dupla cidadania. E o apóstolo Paulo, romano, fala a respeito de uma outra cidadania, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 3, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
como o nosso telespectador pode obter a segunda cidadania, a outra cidadania, a cidadania celestial? Esse é um assunto vital, né, pastor Jailton? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não é apenas um animal que tem um corpo, que ao morrer vira pó e acabou a sua biografia. O homem é um ser também espiritual. Ele tem dentro dele o sopro de Deus. Ele tem uma alma que não vai para a sepultura. E este homem necessariamente tem um destino, ou de bem-aventurança eterna, ou de penalidades eternas. E o homem pode, e só tem essa chance de, entre o berço e a sepultura, tomar a mais importante decisão da vida dele, que é reconhecer este Deus Criador, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, como seu Salvador pessoal. No momento em que o homem crê no Senhor Jesus, ele recebe esta cidadania superior, esta cidadania celestial. Ele se torna membro da família de Deus, filho de Deus, cidadão dos céus. E isso é importante por algumas razões. Primeiro, porque só a cidadania aqui não resolve todos os meus problemas. Eu vejo muitos irmãos nossos que saíram, por exemplo, foram para os Estados Unidos. Muitas pessoas que estão lá há 5, 10, 20 anos ainda não são cidadãos. E quanto isso é difícil, quanto isso dificulta deles estarem lá, não poderem vir visitar a família, porque se vierem não conseguem voltar. Pessoas que estão fora de seus familiares há 5, 10, 15, 20 anos, sem vê-los, porque não são cidadãos. Então não tem essa liberdade de ir e vir, desfrutando e gozando de todos os direitos e privilégios de uma cidadania. Quando você é cidadão do céu, significa o seguinte, que você tem uma herança que não vai ser destruída pelo fogo. Nós tivemos agora, recentemente, o incêndio do museu lá no Rio de Janeiro. Quanto acervo foi destruído ali. Não, o fogo leva tudo embora. Essa herança do cidadão do céu, o fogo não destrói. Esta herança do cidadão do céu, ela não se perde. Essa herança do cidadão do céu, ela não se transfere para outrem. Ela é uma herança imaculada, que não murcha, incorruptível, sem mácula, eterna nos céus. E outra coisa linda é que nós vamos desfrutar de forma plena de todas essas benesses dessa cidadania. É coisa maravilhosa, e você não compra essa cidadania com dinheiro. Você não recebe essa cidadania porque você nasceu na família A, ou na família B, ou na família C. Você não recebe essa cidadania porque você frequenta esta ou aquela igreja, ou esta ou aquela denominação. Você recebe essa cidadania não porque você ocupa uma função muito especial e você foi condecorado com esta medalha de honra ao mérito, recebendo essa cidadania das mãos humanas. Essa cidadania você recebe das mãos de Deus, quando você crê no seu Filho Jesus Cristo. E essa cidadania, uma vez recebida, nunca mais ela é tirada de você. Reverendo Hernandes, quando alguém deixa a sua pátria e de forma clandestina ingressa em outra pátria, ainda que muito bem intencionado, mas sem a devida documentação, sem a permissão para ali permanecer, a pessoa vive sob constante tensão, com medo de ser deportado. Além das crises de consciência, né? Perfeito. Com relação à cidadania celestial, a pessoa que não possui a cidadania celestial, ela tem algum motivo para se preocupar ou ela pode ficar tranquila? Veja bem, a sua pergunta é intrigante e extremamente solene, porque a grande questão é o seguinte: um dia, o senhor e eu, se Jesus não voltar antes, morreremos, como você que está aí nos assistindo também. Não importa se você é pobre ou rico, se você é jovem ou idoso, a morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Ela chega para todos. No momento em que o homem
fechar os olhos para esta vida, acabou a chance dele mudar o destino da sua vida. A Bíblia diz em Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. No momento em que o homem fechar os olhos para esta vida, e nós não sabemos esse dia, nós não sabemos, nós não temos esse controle nas nossas mãos. O homem então se aperceberá de que aquilo que ele adiou, era a decisão mais importante da vida que não podia ser adiada. Porque não ser cidadão do céu, pastor Jailton, implica numa condenação eterna. Só há dois destinos, ou o céu ou o inferno, ou gozo eterno ou tormento eterno. Isso não é figura de linguagem, isso é uma realidade. Então você deveria se preocupar, sim, muito mais do que ser cidadão de um país, por mais rico ou nobre que seja esse país. A mais importante cidadania é a cidadania celestial. Hoje você tem essa oportunidade, não tem burocracia. Para alcançar uma cidadania de um país é uma burocracia imensa. Agora, nesse momento que você nos assiste, se você reconhecer que você é um pecador, você se arrepender do seu pecado, e você crer em Jesus, de imediato você recebe esta gloriosa e bendita cidadania, ser cidadão do céu. Nós queremos convidar você a conhecer mais a respeito da cidadania celestial. Temos um convite especial ao seu coração, à sua família, aos seus amigos. Venha participar de um dos cultos na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. A Primeira Igreja está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. Dominicalmente estamos ali reunidos pela manhã às 9 horas para o culto, depois para a escola dominical às 10 horas, com classes para todas as faixas etárias, e à noite às 19 horas. Às 7 horas da noite, venha adorar a Deus conosco e conhecer mais a respeito da melhor, mais importante, mais segura e fundamental cidadania, a cidadania celestial. Aguardamos por você. Um grande abraço e até o próximo programa. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer.